Cordeiro. Tarde, pessoal, aí para vocês entrarem em contato com a Rádio W News, o nosso WhatsApp 5198 17 12 624. Vou repetir que eu me atrapalhei aqui, o Júnior derrubou o seu celular aqui. Eu me atrapalhei. Vamos de novo, o WhatsApp é 5198 17 12 624. O nosso site www.radiownews.com. A nossa fanpage no Facebook, Rádio W News. O nosso aplicativo, tudo junto, para baixar no seu celular, no Play Store, é Rádio W News. O técnico de mês da manhã é o nosso garoto prodígio, o Júlio Barbosa. Bom dia, Júlio. Bom dia, Furtado. Estamos aí com o nosso programa Esporte Geral, né? Vamos estar entrevistando aí grandes personalidades do esporte. Então é isso aí, Furtado. Fica a bola contigo agora. Chegou o nosso convidado Alex. Pode sentar aí, Alex. Posiciona ele aí, Júlio. Enquanto o Júlio vai posicionando os microfones do nosso convidado, vamos falar os sindicatos parceiros da Rádio W News. A SSTBM, Sindicivis, Sintergues, Semap, Amapergues, Cepergues, Sindete, Fesergues, a Banf, Sindigeral, Sindiperícias, a Bergues, são os parceiros da Rádio W News. Como é que tá aí, Júlio? Já botou a live aí no Facebook, hein? Um pouquinho mais pra frente, só pra pegar no... Vamos passar no Facebook Paulo Roberto Furtado aí pros amigos, né? Os abraços vão mandar depois, né? Não tem como mandar abraço agora que estou no ar aqui. Bom dia, Alex Medeiros, do HL Futebol Clube Canoas. Isso mesmo, bom dia a todos os ouvintes, a todos os torcedores gaelenses e tigronenses. Tem duas torcidas do HL de Canoas. Agradecer a lenda viva Paulo Furtado e a Rádio W News. E viemos aqui falar a respeito do HLFC, né? Em ascensão, um time da base que veio da várzea, hoje no amador em ascensão no futebol. Vocês têm uma fanpage, né, Alex, no Facebook, né? Que eu andei observando, achei bem legal, que eu vou olhar aqui. Você, qual é a tua função na equipe, Alex? Não entendi a pergunta. Qual é a tua função na equipe? Eu sou o presidente do HLFC. Tu é o presidente. Quem é o treinador? Treinador Henrique Rocha e o auxiliar técnico Daniel Pereira. E me diz uma coisa, quantos jogadores compõem o HL Futebol Clube? Hoje são 21 jogadores. 21 jogadores. Né? O HL FC Clube, eu acho que eu tenho certeza que é um dos únicos times que não tem facilidade de montar hoje no amador uma equipe. Porque as maiorias das equipes são formadas do quê? Jogadores de bairro, conhecidos, né? E o HLFC mesmo está buscando mais para o lado de um clube. Tem jogadores da Grande Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre, tem jogador carioca jogando aqui no HL, entendeu? Então, hoje realmente o HLFC é uma ascensão do futebol no amador. Me diga uma coisa, Alex, não sei se tem como nominar todos eles. Tem algum ex-profissional aí? Tem. Eu trouxe a relação dos jogadores. Pode ler para nós aí, Alex. Alguma história antes de nominar? Sim. Que o HLFC foi fundado em 1997. Tá? E eu sou de Santa Maria. Quando eu vim para cá, para Porto Alegre, o HLFC era salão, futebol salão. Como tinha vários jogadores da base da Ubra nesse time, por exemplo, o Giba, que jogava na LAF o ano passado, agora não sei em que time foi, foram saindo. O Giba foi para jogar profissional, foi para São Paulo, alguns foram para a Itália. E aí, o que aconteceu? A HL acabou futebol salão.
fomos jogar, foi convidado a jogar um time de Palmeiras e um time de Canoas. Mas, no entanto, surgiu o HLFC de Campos surgiu aí. Surgiu na função que nós jogávamos num time e acabou o time. Aí surgiu, cara, uma surpresa muito grande. Um carioca chamado Alex Rocha. Cheguei nele e falei, vamos, já que acabou o salão e nós não estamos mais jogando no Palmeiras de Montenegro, vamos fundar o HLFC, futebol de campo. Em 2012. Em 2013, tivemos uma surpresa. Esse Alex, ele fez 33 gols. E mais surpresa ainda, na temporada 2013, entrou Adriano Sanches, atleta da Ubra, quando a Ubra tinha futebol de campo. Profissional, esse né? atleta fez 57 gols em 2013. Foi aonde o HL apareceu. E aí, o Adriano Sanches, nosso Balu Balotelli, que hoje é vice, é tesoureiro do HL, surgiu uma história interessante. Foi trazendo jogadores. E um dia o cara me trouxe um jogador lá, um alemão. Aquele rapaz jogou e eu fiquei impressionado. Cheguei em casa, procurei o nome dele no Face. Wagner Silva. No entanto, a gente se determinou que esse Wagner Silva teve base do Grêmio Inter, tá? Jogou no Boston, dos Estados Unidos, Blankleve da República Tcheca. Tá? Então aí surgiu o HL, hoje o HL tem uma base muito forte, entendeu? Todos os jogadores que vestem a camisa do HL realmente se sentem bem. A gente tem jogadores, vou te citar agora, que nem falou de base, que são, eu falo assim, os cascadura do time. Tiagão Sorriso, jogou na 2ª divisão de Santa Catarina. Balu, Adriano Sanches, Balotelli, jogou na Ubra, outros times também. Nós não temos o Wagner joga profissional e... O Balu, esse jogou aí na divisão de acesso, não foi? Jogou... Eu acho que já vi ele jogar jogou... lá em Vacarícia. O Balu não Isso mesmo. mesmo. O clube, ele jogou na divisão de acesso e hoje, quando a gente tinha salão, jogava com nós a Letícia Sanches, que hoje joga no Internacional, no Inter. Atleta do Inter, que é irmão do Adriano Sanches. Até inclusive quando eu passo o telefone da Letícia, eu quero ver se trago ela aqui no programa. Né? Aí hoje a gente tem uma base assim, Célio, Flávio, que é o Paulão, Cadu, Maico, André, Rafael, Dilei, Henrique, Paul, Guilherme, Marino, Vinícius, Anela, Juliano, Tiagão, Sorriso, que eu chamo de Shaquille O'Neal, tá? Marquinhos, Gustavo, Saci, Balu, Alex Rocha, técnicos do Henrique, Rocha e Daniel Pereira. Essa é a nossa equipe hoje que joga Rio Grandense. Esse campeonato rio-grandense, Alex, de explicar para o nosso ouvinte como é que funciona, quem é que administra, é a Federação Gaúcha ou é outra liga que administra o campeonato rio-grandense? É outra liga que surgiu, administrada pelo Bruno Patacho. Tá? É uma liga muito interessante. O nosso futebol amador, nosso futebol de várzea estava precisando disso. E eu acredito que daqui a 5 anos vai ser uma das maiores ligas, que vários estados estão querendo o modelo que ele fez. Sim. Tá? Equipes fortes, tudo numa mesma sede. E assim, hoje teve uma coisa muito boa nisso. Nada contra, mas a Rio Grandense trouxe, todos os atletas têm que ter bons antecedentes e ficha corrida. Isso é muito interessante para o nosso futebol. Quem leva a sério hoje isso é muito interessante. E ele está de parabéns, Eu estava observando na fanpage, eu não estou conseguindo... Me ajuda aqui, Júlio. Bota aqui o time, o H, para nós aqui. HLFC aí. Eu vi que vocês são bem organizados, né? Eu estava observando, vi fotos ali. O Flávio, até o nosso diretor, também fez uma pesquisa, gostou muito. Bem organizado. Achou bacana aí o trabalho de vocês. O nosso convite veio para Rio Grandense, é um time de Canoas, pela disciplina. O HL sempre foi disciplina, raça e força, entendeu? Sempre os jogadores que jogaram. É difícil eu te falar assim, um Wagner Silva jogar no HLFC. Um cara que jogou a Champions League. Por quê? Ele gosta da camisa do UFC, ele é um cara amigo nosso. Então sempre teve uma organização muito grande. Hoje esses atletas cascadura, que eu chamo, são a base para esses outros atletas que estão, esses que eu citei aqui. Sim, sim. Né? E alguns deles permanecem ajudando, são, dentro de campo, são pessoas determinadas para a evolução do HL.
Me diga uma coisa, Alex, como é que ficou o futebol de Canoas? Me parece que o futebol de Canoas ele é muito forte no esporte amador. Tem uma liga de futebol 7 lá também, né? Eu até fui convidado para lá, mas eu não consegui lá. Eu não me lembro o nome da Liga Canoense, eu não me recordo. Não. Liga Canoense. E me diga uma coisa, quando houve o profissionalismo, né? Por exemplo, teve a fase do Canoas, né? Depois do Canoas veio a UBA, né? E me diga uma coisa assim, por que tanto o Canoas como a Ubra não conseguiram... A Ubra chegou a ser até vice-campeã do profissional, né? E não conseguiram, assim, resistir mais, prosseguir com o trabalho profissional. Né? A Ubra eu acho que tinha condições, né? É que teve muitas complicações sim, eu lembro. Diante de tudo isso do futebol da Ubra. Aí acabou com o futebol da Ubra. O Canoense determinava de patrocinadores, né, o Canoas. Sim. E dentro do futebol de Canoas, por incrível que pareça, o HL não joga campeonato em Canoas, porque o campeonato de futebol 11 em Canoas, esse ano não teve. O que está forte em Canoas, que você falou, é essa Liga de Futebol 7. Futebol 7. Eu acho que, para nós, eu moro em Canoas, para o futebol... a imensa Canoas que não ter realmente um time na liga profissional, um estádio que tenha Ubra, tudo isso, entendeu? E então, a cidade também é uma cidade que tem uma estrutura, né? Eu já tive várias vezes em Canoas ali. E me diga uma coisa, Alex, vocês têm patrocínio, apoio da administração do município lá, como é que sobrevive o HLFC? O HLFC. Isso é muito interessante, Paulo Furtado, porque... como eu falei a você, eu sou de Santa Maria. Então o HLFC surgiu tipo determinadamente profissionalmente. Sim. Não temos apoio de patrocinador de Canoas. Né? A gente tem vários projetos na gaveta. Um projeto que eu tenho é trabalhar com crianças. Né? Determinado do esporte, trazer para o esporte crianças que necessitam disso. E vamos ver agora se abre uma porta para patrocínio para isso, para o ano. A gente tem projeto para o ano disputar 2 campeonatos, e de repente, patrocínios, a gente chega até mais adiante do que isso. Entendeu? Porque já surgiu um tempo atrás, me procuraram para disputar a segundo ano. A gente não foi por quê? A gente não tem campo em Canoas e não tem patrocinador. A equipe é forte. A equipe é forte. Tu imagina uma equipe montada com base de jogadores que eu te falei. Exatamente. É forte. Mas o que falta? Condições financeiras. Hoje o HL se mantém, né, com base do patrocínio do presidente do HLFC e alguns dos jogadores mesmo que correm atrás e ajudam também. Os empresários estão nos ouvindo aí, ó. Tem times aí que vocês gostam de fazer patrocínio aí, ó. Tem o HLFC que está precisando de patrocínio. Depender da gente aí, sabe, né, Alex? Sim. A gente vai dar uma força para vocês, tanto aqui na Rádio W News, aí no meu veículo de comunicação, Negritude também. E uma hora também tiver um jogo decisivo. Não sei se vocês estão, como é que estão na classificação? Assim, ó, a classificação da Rio Grandense, a gente teve até agora a 6ª rodada, né? Sim. Foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Temos em segundo lugar. Teve um time que da outra chave que não perdeu nenhum jogo, que é o EAPI. E agora domingo, no campo da sede da Rio Grandense, no Lami, vai ter o jogo às 13 horas, entre HLFC e Lami, encerrando essa primeira fase. Me diz uma coisa, Alex, o Lami é o mesmo Lami que foi profissional ou é outro? Não, eu falo Lami mesmo, lá... não foi aquele depois, foi o Porto Alegre, do Assis? Não, isso é totalmente independente, né? A Rio Grandense fez a sede deles lá. Eu achei que fosse o mesmo, que chegou a ir pro profissional, né? Aí depois o Lami mudou de novo, mudou para Porto Alegre. Eu acho que foi isso, né? Não sei, né, Sandrinho? Me ajude aí, minha cabeça é meio ruim, mas me parece que foi, né? Isso, né? Foi isso mesmo. Então, tá. Me diga uma coisa que eu vi que vocês ganharam de 5-2 do... Tá uma sigla aqui, BOH, não sei o que é o time de Porto Alegre, do Boêmios. O foi Boêmios. Foi 5-2, foi o último jogo. Vocês jogaram aonde com eles aqui Foi no Cantegril. Como a Rio Grandense fez
complexo para disputar todos os jogos da Rio Grandense no mesmo campo, para não acontecer assim, o time vai jogar em Porto Alegre, o campo é bom, chega em Canoas, o campo é ruim. Eu achei interessante isso da parte da Rio Grandense, disputar todas as partidas, tudo no mesmo campo. Vocês jogam aqui em Porto Alegre, então, quando vocês cediam o jogo de vocês seria o jogo em casa, vocês jogam aqui em Porto Alegre? No caso, a gente joga muito na região metropolitana, quando não está disputando o campeonato, em Canoas mesmo, Porto Alegre. E fora também a gente joga. Mas a Rio Grandense é num campo só. É numa sede que eles fizeram, no complexo da Rio Grandense, no Parque Lamy. Entendeu? Parque Lamy. Então... Vocês têm jogo lá esse final de semana? Temos jogo às 13 horas contra o IAPI. O IAPI é um time do outro grupo, da outra chave, e o API já é campeão da primeira. Parabéns até o IAPI, porque ele já é campeão dessa primeira fase por não ter perdido nenhum jogo. Me diz uma coisa, no caso, como é que funciona? É uma chave só, né? São duas chaves. E vocês estão agora em que fase? Terminando a primeira chave, vai para o 7º jogo. Aí encerrou, zerou, volta a segunda chave. Por exemplo, o IAPI já é campeão da primeira chave. Aí foi campeão. Vamos disputar o segundo turno. Se o IAPI for campeão do segundo turno, não tem disputa de final. Mas se qualquer outro time das duas chaves for campeão do segundo turno, vai ter a final entre o campeão do primeiro turno e o segundo turno. Tá. Essa final nós queremos fazer, né, meu amigo Júlio? Tu vai comigo aí. Fazer a cobertura lá, né? Não, nós vamos mesmo, Alex. Não, com certeza. Tu já está sempre se comunicando aí. Se vocês chegarem numa fase decisiva, aí nós... Ele está folgando profissional. É que a gente faz até os amigos aí da W News, aí, talvez não conheçam bem o nosso trabalho, a gente também faz o profissional. Então eu estava falando para as meninas do Inter ontem. Se for possível, a gente numa hora vai acompanhar, que a gente não consegue, porque a agenda nossa é terrível. É terrível, não é fácil. O que significa HLFC? Não, LFC é Futebol Clube. Esse é o Júlio, nosso garoto aqui, quer saber. Ele quer saber, é interessante isso aí. Assim, como o HL jogava futsal e a base era muito da Ubra, os atletas saíram, aí ficou sem nome. O que acontece? A gente batalhou por patrocínio, não tinha. Daí ficou o nome da minha empresa. Da tua empresa. Isso aí significa Hair Life. Do teu salão. Tu é cabeleireiro, né? Sou cabeleireiro. Colega de profissão do Júlio. Obras deles atrasou. Então o que aconteceu? A gente fez um treinamento, a gente treinava em Porto Alegre e a metade do clube dos atletas treinavam em Canoas. Preparo físico e tal. Agora, no momento, isso pesou muito para nós. Porque como ia vir alguns investimentos e por causa dessa crise esse ano não veio, então a gente está assim, a gente está com a agenda, o que a gente pode fazer de preparo físico individual durante a semana a gente faz. Entendeu? Mas aquele treinamento de 2 meses que a gente fez, janeiro e fevereiro, campo, tática, alugando campo e coisa, aquilo por enquanto a gente está só... Na verdade vocês praticamente se reúnem no dia do jogo. Praticamente, sim, porque é difícil, né? É difícil. Porque a gente sabe a dificuldade. Se já numa cidade pequena, né, Sandrinho, que agora assumiu o comando aqui da mesa, já é difícil. Eu sei porque eu morei no interior. Eu joguei futebol amador também, né? Eu ter jogado na base do Glória, lá em Vacaria, joguei um pouco do futebol amador. Já é difícil numa cidade pequena reunir os atletas para fazer um treinamento. Imagine em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, é complicado, né? É complicado. A condição financeira hoje, se tu tem um patrocínio bom, falando em números, o HLFC gasta, em média, no futebol amador, isso é insignificante, mas gasta anualmente em torno de 15 a 20 mil reais. Logística. Campo, a arbitragem e a outra logística que envolve tudo isso. A mobilização para todos os jogos. Eu acho assim, eu até não sei um time profissional, acho que talvez um desses aí da série, me ajuda esse, da divisão, da terceira divisão, isso, do futebol profissional, acho que gasta mais ou menos isso aí, hein? Eu acredito, não vou dizer os que já estão, não vou dizer lá o Glória da minha cidade, que eu acho que é bem maior,
porque eles gastam anualmente, Dudu, mas eu acho que esses times aí, o Nova Prata, aí, não me lembro mais agora na minha cabeça, eu acho que até o Bagé, não sei se não o Giro então disso aqui, ô Alex. A gente gasta muito, sabe? Porque é tudo próprio. Quando não se tem um patrocínio, tu tem que... É logística, é para ir até os jogos, é longe. Que nem, por exemplo, a gente prestigia muito a Rio Grandense, mas para nós de Canoas é uma viagem chegar até o Lame. É uma logística muito grande, depende de carro, depende de tudo. Entendeu? Então não tem, então é em média isso aí que a gente gasta por ano. E me diga uma coisa aí, vocês como é que faz para captar essas empresas? Porque sabe, tem empresa que tem o... Nem sei se posso falar aqui o... Pode, aqui a gente... Não tem problema de eu falar o nome da empresa aqui? Não. Independente. Tem os biscoitos Zezé, até não é só eu que tenho esse contato, é o Lacerda tem esse contato. Que é uma empresa que você que investe aí. Eu não sei se é só no profissional, Tem investido mais no amador também. no amador também. Interessante tu procurar aí. O interessante, até eu estava conversando com o meu vice, Alex Rocha, e com o tesoureiro, o nosso Balu Balotelli, que eu acho que é o único time da Rio Grandense ou do futebol amador hoje na atualidade que não tem patrocínio, que é o HLFC. E eu não falando dos outros times, mas é um dos times que tem página, tem Face e tá na mídia, tá rendendo, tá nos jornais, tá rendendo. Então isso é muito interessante para quem quiser patrocinar, né? Inclusive eu tinha postado a logomarca de vocês e uma matéria que eu tinha mandado no WhatsApp. Foi das mais acessadas do meu blog, o Jornal Negritude blogspot.com. Né? Eu fiquei assim de... eu tinha postado a logomarca de vocês à noite, me parece. Foi. No outro dia de manhã já estava entre a quarta a quinta das postagens mais acessadas do meu blog. Falando em torcedores, uma coisa muito interessante, Paulo Furtado. Eu falei que o HL tem 2 tipos de torcida. Isso. Que é os tigronenses e por causa do Tigre, né? Tipo aquela pergunta do Tigre. E os HLenses por causa do HLFC. São 2 torcidas distintas. Hoje o HLFC atinge muito uma torcida jovem. Né? Sendo futebol amador. A gente tem a nossa página, tudo. O pessoal me procura. Então, torcedor tigronense é aquele torcedor agressivo no bom sentido, que vai e torce. Torcedor gaelense, aquele torcedor que vai lá, senta e olha o HL jogar na paz, na calma. Então, isso é muito importante. Hoje temos 2 tipos de torcida, já faz tempo que eu venho pesquisando isso e analisando, e hoje eu posso dizer que a nossa torcida é esse perfil aí. E me diga uma coisa, o porquê do Tigre? O Tigre, rapaz, olha, é interessante isso. Como o nosso logo tinha antes, como a minha profissão, sou cabeleireiro, o Alex Rocha, que fez a imagem, e ele tinha feito uma tesoura e uma bola. Ele disse, vamos cortar a tesoura com a bola, não vai dar certo isso aí, né, cara? Eu falei pra ele, não, veio um símbolo, uma coisa significante. Aí foi ele que surgiu com a ideia do Tigre, me mandou, eu aprovei e tá aí. Ficou bom. Ficou legal, né? Ficou muito bom. Tu falou antes, Alex, que vocês foram convidados por profissional, né? Por profissional, né? Sim, eu já fui procurado. E claro, tu falou que a questão dos patrocínios, mas vocês pensam futuramente em ir para profissional? E hoje, dentro do HLFC, eu como presidente, eu não vejo obstáculos quanto ao futebol e atletas para isso. Para te ver, a gente tem uma base boa e jogadores que já jogaram profissional, hoje administram o HL. E se o HL tivesse um patrocínio e fosse jogar a 2ª divisão, isso vai muito dinheiro. Mas hoje a gente teria capacidade para isso. A gente teria capacidade de administração de jogadores, teria muito, e muito mesmo. E esses empresários de futebol aí não se interessavam? Esses que vendem jogador, faz esses, de repente patrocinar vocês aí? Olha, os times que nem o HL que veio da Várzea, hoje está no Amador, tu sabe que existe alguma divisão sobre isso. Sim. Porque não sei qual a imagem dos empresários que
se analisam esses tipos de time que vem de baixo e tal. Entendeu? Entendeu? Porque assim, ó, que nem eu te falei, o único time, eu acho que hoje, que não tem jogadores... vamos citar um time de Canoas, jogador todo bairro, conhecido, vão lá e montam um campeonato. Os empresários tinham que analisar isso. Hoje o HLFC é um time que tem jogadores de várias partes. Não é um time que montam amigos bons de bola para jogar aquele campeonato, não. Hoje o HL tem determinados, tem o técnico, tem o auxiliar técnico, tem a parte da disciplina, tem a parte da tesouraria, tem um vice, então tem todos os seus devidos lugares. E é um clube que já acostumou a trabalhar dessa forma. De jogadores da Grande Porto Alegre, de jogadores da região metropolitana, tudo isso. Entendeu? Então, hoje, os empresários teriam que ver esse tipo de clube que estão em ascensão e investir mais. Né? Seria uma boa. Pelo que eu observei aqui, tanto observei aqui na internet e pela tua explanação, Alex, vocês são mais organizados que alguns clubes profissionais aí do nosso interior. Né? É que assim, ó, não, mas é verdade, tem que falar mesmo, que tem uns clubes aí que, olha, assim, é lamentável. Ô Paulo, o que eu sempre frisei é o seguinte, tem que ter organização. Exatamente. A gente não pode ir para campo achando que vou jogar. O atleta do HFC, a maioria dos atletas, eles jogam durante a semana e se preparam fisicamente. Isso eu posso afirmar. Então a gente sempre levou muito a sério. Porque não adianta a gente sair de Canoas para ir para o Lami com intenção de só jogar uma bolinha. Não, a gente tem que levar mais para o lado sério e respeitar todas as pessoas que englobam, todas as pessoas que levam a sério o HLFC. Esse é o meu pensamento e vai continuar assim. Não, isso é bacana, Alex, porque o futebol profissional a gente acompanha já há muitos anos o futebol profissional, a gente sabe que a gente não vai colocar entre que estão no outro patamar, no outro nível, Sim, é outra. Eu digo assim, os times do interior aí que a gente. Até eu coloco exceção aí dos grandes nossos do interior aí, o Caxias, o Juventude, o Brasil de Pelotas, né? Eu não sei o Pelotas que eu não acompanho, mas alguns clubes que a gente sabe que são bem organizados. Tem uns aí que caíram aí para a divisão de acesso e faz aquela ida e volta, que a gente sabe que são meio desorganizados aí nesses aspectos, né? E uma coisa assim que Alex, sempre primei no futebol, nunca fui dirigente, nunca tive essa oportunidade de ser dirigente, nem técnico, nada no futebol, mas uma coisa que eu sempre primei é a questão da disciplina. Eu gostei muito quando tu falou aí essa história aí, da ficha do atleta, porque não adianta o atleta ser um ótimo tecnicamente, mas o cara é um bandido lá. Até aconteceu, não vou citar o clube aqui, não vou citar o clube, um jogador de base, bom jogador, excelente jogador. Ele era aqui de Porto Alegre, ele foi jogando na minha cidade. Pô, menino bom tecnicamente, chegou, morreu para Porto Alegre, mata o cara, acabou com a carreira. Tá bom. Eu, assim, dentro do HL, eu fiz uma pesquisa, algo anterior, porque o que determina um atleta? É o psicológico. Então, o que eu friso muito para os meus jogadores? Psicológico, depois disciplina, aí vem o preparo físico. Porque não adianta eu ter um atleta bom de bola e chegar lá e começar a dar cotovelada, dar isso, dar aquilo. Isso não é do futebol. Isso não é do futebol. Então, hoje dentro do HL, o atleta que fizer isso, a gente corta, pode ser porque no HL não existe estrela, né? Existe uma equipe muito determinada. Mas se isso vier acontecer em disciplina, a gente afasta o atleta rapidamente. Porque não é isso que a gente quer, né? A gente quer futebol realmente na bola e, claro, força no futebol, que é isso que um bom futebol tem que apresentar. Sandrinho, vamos dar uns 2 minutinhos de intervalo, tomar uma aguinha, um cafezinho, hein? Só primeiramente eu vou citar, como sempre, os nossos parceiros formadores da rede da W News. A SSTBM, Civis, Sintergs, CEMAP, AMAPERGS, CEPERGS, Sindet, FESERGS, a Banf, Sindigeral, Sindiperícias e a Berges.
Botar uma musiquinha aí, né, Sandrinho? Nós já voltamos com o Alex Medeiros do HLFC de Canoas. Tá. Saiu do ar, né? Não. Viu? Vamos colocar um cafezinho aí, Alex? Mas gostei, Alex, da tua explanação, hein? Não, é bom, né, Paulo? Não, mas tu sabe que tem time profissional aí, Alex. Eu acompanho muito tempo aí o profissionalismo, hein? Ah, é terrível, cara. Que nem eu te falei, né? A gente sempre tenta, eu como presidente, Paulo, olha, mas é uma luta, né, cara? É. Futebol, seja na base, seja no amador, seja no profissional. Profissional é. Deixa eu tirar a live aqui.